aí eu conheci também, fiquei numa amizade mais com ele no grupo de jovens, comecei a gostar dele. Mas assim, eu percebi que daquilo que Deus está fazendo no meu coração, um sentimento não foi diferente. Porque até então, o meu sentimento de gostar era aquele sentimento de, meu Deus, eu vou morrer, eu vou falar, sabe, aquela tristeza, nossa, ele nem viu, nem olhou. Já vi que foi um sentimento diferente, eu gostava dele, mas não era aquele apego, aquele sofrimento, aquela dor, aquele drama, que a gente passa por isso mesmo, assim. Até a gente entender, amadurecer os nossos sentimentos, e eu já gostava dele. E aí ele começou, antes, quando eu entrei na igreja, eu estava namorando uma pessoa. Mas aí beleza, eu não gostava dele, a gente era só amiga, achava ele engraçado, conversava um pouco. Depois de um tempo, aí que eu comecei a gostar dele, foi aí ele começou a namorar uma outra pessoa. E eu já gostava dele. Eu lembro assim que essa mesma pessoa que me chamou pro grupo foi aquela que falou, sabe quem tá namorando? Quem? O Júnior. Aí na hora, né, lógico, assim, a gente gosta, eu imaginava que eu estivesse namorando uma outra pessoa. Aí na hora eu veio meio que um choque, assim, eu falei, não, mas tudo bem. Deus tinha trabalhado de uma forma tão grande no meu coração, que dentro de mim eu falei assim, não, tudo bem. Se um dia for para ser, vai ser, mas se não for, que ele seja feliz. Então, mesmo tomando, nossa, aquele choque inicial, eu falei, não, se for da vontade de Deus um dia, a gente vai ficar junto. Se não for, que ele seja feliz com essa pessoa, que ele seja uma pessoa de Deus, que ele possa realmente encontrar aí o caminho de Deus. Depois de determinado tempo, ele terminou com a pessoa, não sai comemorando, né, gente? Lógico, mas bem feliz, claro, né? Terminou, beleza. E aí, quando ele terminou, a gente ainda, assim, eu participava aqui do grupo de jovens do ATC, ele lá no Cruzeiro, que a gente não se via muito. A gente ainda era amigo, não se via muito, tinha ali essa vivência. E aí a gente começou a conversar mais, ter mais amizade, foi bacana depois se conhecer bem. E aí a gente fazia uma formação todos os domingos, era uma formação de pregação, mas não só para pregadores, todo mundo participava, era uma formação. Foi muito boa essa formação, a gente aprendeu muito, a gente cresceu bastante, se aprofundou na igreja, em muitas coisas. Foi se preparando também como pregador, que o Gilmão já foi começando a pregar no grupo, então a gente foi tendo esse crescimento. Ao mesmo tempo de amizade, ao mesmo tempo de busca, né, se aprofundar em Deus. E mesmo gostando dele, no meu mundo, na minha cabeça é assim, eu preciso rezar, buscar, ficar mais santa, rezar pela minha família, quando estiver tudo certo, aí eu arrumo uma namorada. Eu gosto deles, sou pra eles, e não vou preparar em uma pessoa. Então eu sempre escutava no grupo que cada cama tinha sua panela, né? Tem sempre o chinelo velho com pé descalço, né? Então a gente escutava muito, então, mas na minha cabeça o pensamento era esse, não, vou rezar, vou buscar, assim, pra mim, pelas pessoas, tem tanta gente se perdendo, tanta gente no mundo caindo, então eu vou buscar, e aí, depois quando eu estiver certinho, aí eu pensei em arrumar uma namorada, né, mesmo gostando dele. E aí um dia, a Rita chegou em mim, né, a Rita que estava aqui com o Júlio, vocês lembram? É a esposa do Júlio, a Rita, ela sempre teve um acompanhamento bacana com a gente, porque ela era coordenadora do grupo. Depois, mesmo quando ela saiu, ficava meio que os filhos, né, iam procurar, conversavam bastante. Então a gente tinha esse relacionamento com ela. E aí ela falou assim, posso fazer uma pergunta? Aí eu falei, pode.
Ele ora, ele quer que você ore pelas suas necessidades, pelos seus sentimentos, pelos afetos. Aí eu fiquei assim, tem certeza, né? Porque, meu, você vai orar para Deus e ficar assim, mano, dá uma namorada. E aí eu ficava assim, aí eu comecei a rezar nesse sentido, mas não rezar assim, Senhor, me dá o número de namorado. Mas rezar para que Deus desse uma direção, desse discernimento, desse um esclarecimento, pudesse mostrar melhor os meus sentimentos para que não fosse uma confusão, para que fosse uma coisa séria. Porque eu queria realmente namorar com uma pessoa que fosse de Deus, dentro daquilo que eu estava buscando, dentro daquilo que Deus queria